Boa tarde, boa noite, bom dia. Como é que estão os meus quarentões? Como vão também os meus 20 mais, 30 mais? Como vai toda a minha galera nacional e internacional que me assiste? Eu tô ótimo, espero que todos estejam muito bem. Hoje o vídeo tá meio babadeiro, hein? Tá meio babadeiro, mas a gente vai desenrolar e eu vou conseguir passar um pouquinho pra vocês o que eu acho desse universo. Porque eu acho que vocês viram que eu joguei aí na minha rede social do que a gente vai falar hoje, né? Eu bem passei pra vocês que a gente vai falar hoje sobre as picuinhas entre gays, trans, travestis. Essas briguinhas bobas que acontecem sem fundamento nenhum, que na minha opinião é ignorância. Solta a vinheta. Mas Marinho, o que fez você fazer um vídeo falando de brigas entre trans e gays? Gente, esses dias eu tava assistindo um podcast de uma pessoa que eu adoro, que eu não vou citar aqui o nome, porque hoje em dia no YouTube, quando a gente cita nome, dá até processo. E eu não tenho dinheiro pra pagar processo de pessoas me processando aí não, tá? Eu tava assistindo um podcast onde um apresentador tava entrevistando uma trans inclusive que eu amo demais. E ela fez uma observação que me incomodou um pouco e fez eu refletir e lembrar das brigas que existem entre essa comunidade trans, travestis e a comunidade gay. Irmã, para de reclamar. Olha em volta, sabe? Olha ao seu redor. Que na minha opinião é por ignorância. Ela falou que para as afeminadas hoje usarem roupinhas mais femininas, as travestis tiveram que apanhar muito na rua. E eu não concordo com isso. A gente não vai parar de arrasar, de postar nossas fotos polêmicas por causa de um simples e horrível e podre comentário de vocês. Pois é, por que eu não concordo? Porque eu acho que as travestis, as trans, os gays afeminados, eles nasceram tudo na mesma época, gente. Porque uma travesti e uma trans nada mais foi do que um gay afeminado. Eu lembra que eu passei pra vocês que no episódio passado eu falei que eu achava que eu era uma mulher trans, que eu me identificava quando eu era mais nova, e depois eu vi que não, que eu só era um rapaz mesmo afeminado. Mas a gente tá aí, né? Hoje eu vou comer, tá sabendo? Vai ter tudo. Tá vendo? Que gostava de usar algumas roupinhas da seção feminina, porque eu não costumo falar que é roupa feminina. Hoje em dia, nem roupa masculina. Eu falo que é da seção feminina e da seção masculina. E aí você pode ir lá e escolher, independente do sexo que você possui ou da sua orientação sexual, o que você quer vestir. Então, quando ela falou sobre isso nesse podcast, quando essa trans muito famosa, maravilhosa, que eu a amo demais, falou isso, eu fiquei incomodado. Pensei, ué, ela esqueceu que ela começou como um rapazinho afeminado? Será que ela pensava que quando ela vestia uma peça da seção feminina, ela pensava ou ela já tinha o conhecimento de que travestis e mulheres trans apanhavam na rua? Olha eu, por exemplo, eu sou gay, né? Mas quem vê não diz. Será que ela sabia dessas coisas? Eu acho que não. Porque essa trans que falou isso é uma trans muito respeitada na música, é uma trans muito respeitada como apresentadora, é uma trans linda, uma trans que construiu uma família maravilhosa, mas de acordo com o podcast, conforme foi evoluindo, eu vi que ela era um pouquinho ignorante. Porque eu sou digna, diva, eu sou tudo. Quais são as suas 3 qualidades? Independente, sou famosa e gostosa. E tá tudo bem, gente. Nós não dominamos todos os assuntos. E é uma pessoa trans que eu acho que ela não pode pecar nesse tipo de frase, porque ela pertence à comunidade de uma maneira muito inspiradora, né? Então falar que hoje o menino gay afeminado só consegue usar roupa feminina porque elas apanharam muito na rua,
Não acho justo. Eu acho que a nossa comunidade LGBTQIAPN+, ela sempre existiu, desde antes de Cristo. Antes de Cristo, vocês sabem, existiam os lutadores romanos que tinham seus casos e também tinham as suas esposas. Então, o bissexualismo, né, os gays já existiam nessa época. Os eunucos, que eram meninos que eram capados, né, que não tinham o órgão genital masculino, eles, né, eram simplesmente castrados para que pudessem ter relacionamento sexual com os guerreiros que se incomodavam com o órgão masculino, ou muitos dos eunucos eram pessoas condenadas a ficar sem o pênis porque eram afeminados. Achei infeliz, achei uma frase infeliz. A entrevista estava correndo super bem e aí ela, por falta de cultura, né, que a gente percebeu que foi por falta de cultura, ela fez esse tipo de observação. Que ela é exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Isso é muito ruim, porque isso gatilha nos gays uma crise de inexistência. Eles começam a se perguntar, gente, então quer dizer que eu não existia antes das travestis? Como é que é? Galera, nós existíamos, os afeminados sempre existiram, as travestis sempre existiram, as trans, as sapatões, os bissexuais, os não binários, só que nós não tínhamos tanta expressão, nós não tínhamos tanta identidade como a gente tem hoje. Então, por favor, minhas amigas trans, minhas amigas travestis, não pensem dessa forma, de que vocês abriram caminho para que os gays afeminados pudessem usar essas roupinhas femininas. Uma mulher trans com tanta notoriedade, eu acho que ela não tem que sair falando aí o que vem na cabeça dela. Me perdoa! De repente, esse dia ela se estressou com alguma bichinha afeminada assim que nem eu. Marque seu amigo ou amiga que vai subir no pódio na eleição. Ou, de repente, alguma bicha afeminada fez alguma coisa ruim pra ela e ela aproveitou ali e plá, vomitou. Mas eu acho que, tirando essa frase infeliz, se ela tiver alguém que possa orientá-la, inclusive a própria apresentadora do programa, que ela estava ali sendo entrevistada, acho super interessante. Outra frase também que eu acho que, gente, dá muito problema é quando as travestis e as trans chamam nós gays afeminados de viadinho. Eu não tô me... Eu não... A senhora tá se sentindo... Você já pegou uma mulher trans ou uma travesti falando isso? Ai, gente, isso já aconteceu comigo. Mas eu na hora já fiz a didática. Na hora eu falei, olha, irmã, não me chama de viadinho, porque me chamar de viadinho, né, no pejorativo, faz com que os héteros, né, começam a perceber o quê? Que a gente não é unido. Cruz credo! Deus é mais! E nós temos que ser unidos. Então, minha irmã, não fique me chamando de viadinho, não fica me chamando de bichinha. Todas as vezes que você quer enaltecer o seu lado feminino, heterossexual, porque a maioria das trans e travestis são heterossexual, salvo as que são lésbicas, as que se entendem como bissexual. Mas a gente tá aí, né? Hoje eu vou comer, tô sabendo. Vai ser tudo. No meio trans, no meio travesti, gente, tem todo tipo de classificação, assim como no meio hétero. Então a gente tem as mulheres trans que são bi, tem as mulheres trans que são hétero. A gente tem um monte de tipo aí de identificação sexual. E você fez esse vídeo para brigar com as irmãs trans travestis? Não. Foi só um desabafo. Foi porque eu vi essa fala num programa aí do YouTube e não gostei, tá? Então, é só para poder passar para as minhas irmãs trans, minhas irmãs travestis, que no seu meio também tem algumas que saem um pouco da linha para com nós, gays afeminados. E tem muitos gays afeminados que também saem da linha com as travestis, como eu já vi também, já repreendi e já dei bronquinho. Me perdoa! Porque eu acho que isso não pode acontecer. A nossa comunidade LGBTQIAPN+, gente, ela tem que ser toda unida. Toda unida. Eu, por exemplo, sou super bem tratado pelas trans, pelas travestis, pelas lésbicas, pelos gays chamado padrão, que eu acho que essa coisa de gay padrão é uma coisa que pra mim só existe na cabeça de alguém que de repente foi vítima de alguém com esse perfil.
Essa coisa do gay padrão, gente, também é uma coisa que gera muita briga na nossa comunidade. Eu sei que não é a pauta, mas eu vou colocar aqui para acrescentar. Porque eu já fiz meu desabafo com relação à fala da travesti e da mulher trans, que já ali me incomodou, né? E essa coisa do gay padrão, que eu vejo as pessoas metendo pau, o gay padrão, que é o gay musculoso, o gay peludo, o gay de barba feita, o gay harmonizado. Gente, olha, eu sempre fui uma gay super afeminada, super. De usar a blusinha da seção feminina. Essa, por exemplo, é da seção feminina que eu tô usando. E eu sempre fui paquerada por gay padrão. Eu sou paquerada por gay padrão até hoje, gente. Às vezes eu tô na academia com meu marido tá de longe só olhando, meu marido fala, ó, fulano tava ali te olhando, você passou, cicano te secou, e tudo gay padrão. E eu, garota na academia. Olha eu, por exemplo, eu sou gay, né? Mas quem vê não diz. Não tirando a importância das minhas manas afeminadas, que já foram, sim, vítimas de situação humilhantes com relação a gay padrão, tirando sarro dela, ou falando que não ficaria com ela, sabe esse tipo de coisa? Mas eu não vou tirar aqui a relevância de muitos casos que eu já tive conhecimento de manas minhas afeminadas, que foram vítimas aí de musculosos, bonitinhos, que ficaram falando que jamais ficariam com elas, ou que jamais pegaria um gay afeminado, ou que gay afeminado é uma vergonha pra classe. Já passei por situações parecidas com irmãs minhas. E aí, Marinho, quando é que vai vir aquela pessoa famosa que você falou que vai vir no seu canal? Calma que vem aí, hein? Tá vindo aí. Ela me mandou um áudio muito carinhoso, muito lindo, muito motivador, essa maravilhosa. E assim que ela pisar aqui na minha casinha, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, podem ter certeza. Gente, eu vou ficando por aqui, eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque foi só um desabafo. Vou trazer semana que vem um tema muito mais relevante do que esse. Vou deixar de entregar esse conteúdo para vocês hoje. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que me manda mensagem inbox me elogiando e me dando forças para cada vez mais e mais eu continuar gravando aqui no YouTube, tá? Curtam esse vídeo, compartilhem. Por favor, se inscrevam no meu canal, não esqueçam de se inscrever, porque eu tô tendo muita visualização e pouco inscrito. Beijotões! Fui!